a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso de número 9 a 12. 9 a 12. Enquanto você folheia a sua Bíblia, eu quero também te convidar, desde já, no próximo domingo, a irmã Rosenilda estará fazendo uma feijoada. Eu acho que todo mundo aqui tem acesso à irmã Rosenilda. Você pode contactá-la e aí já expressar o seu desejo pela feijoada, né? Pela quentinha. Aqueles também não querendo colocar a faca no pescoço de ninguém, né? Longe da gente ou da nossa igreja pensar dessa maneira, graças a Deus. Se você deseja ajudar, né, a nossa irmã Rosenilda, ela tem um compromisso a honrar na próxima semana, ajudar com alguma coisa para esta feijoada, né? Entre em contato com ela, entre em contato conosco, com o Instagram, né, com os irmãos da nossa igreja, e expresse esse desejo e ajude, né, que toda ajuda será bem-vinda para este momento. Então vamos lá, irmãos, eu quero ler com vocês os versos 9 a 12 de 2 Timóteo. O texto diz o seguinte: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. E quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Eu tinha dito a vocês que era até o verso 12, mas me equivoquei, é até o verso 13, tá certo? Então quem entrou agora, nós iremos falar hoje à noite e refletir sobre o seguinte título: não desperdice a sua vida. E a mensagem, a reflexão de hoje está baseada no capítulo 4 de 2 Timóteo, dos versos 9 ao verso de número 13. Tá certo, irmãos? Estes dias eu recebi uma notícia de uma pessoa próxima e conhecida minha. Estudamos juntos, né, na universidade. E, meus irmãos, eu soube que depois de longos anos na universidade, essa pessoa foi jubilada. Ela, na última disciplina, infelizmente, depois de ter pago várias e passado longos anos na universidade, ela foi não só jubilada, mas também ela foi reprovada, porque o seu trabalho de conclusão de curso, nele foi encontrado plágio. Quando eu recebi essa notícia, eu imaginei a cena ou como os pais poderiam receber tudo isso que eu acabei de dizer para vocês. Longos anos sendo investidos na pessoa, apartamento sendo pago, investimento em materiais para xerox, livros, simpósios, passagem, e todos estes anos que ela frequentou a universidade foram por água abaixo, porque na última disciplina ela plagiou o seu trabalho de conclusão de curso e os professores a reprovaram
e ela não podia mais recorrer, porque era o último semestre e ela já havia recorrido a diversas instâncias e não poderia mais dilatar o seu curso. Em outras palavras, todo este tempo foi jogado fora por uma questão de negligência e irresponsabilidade sua. Não é assim também, irmãos, na caminhada cristã. A vida do cristão, por vezes, ela também pode ser desperdiçada. Se nós não atentarmos para as disciplinas espirituais da caminhada cristã, da vida cristã, podemos desperdiçar anos que vivemos várias experiências com diversos irmãos, histórias na igreja com vários irmãos, mas por uma questão de negligência e irresponsabilidade nossa, nós podemos desperdiçar toda uma caminhada. O texto que nós vamos ler hoje, de 2 Timóteo, capítulo 4, versos 9 a 13, ou melhor, que lemos, vai falar e expressar também esta verdade. Pessoas que desperdiçaram a sua vida, como também pessoas que aproveitaram a sua vida. E para isso, a gente vai ler o verso de número 9 mais uma vez. Mas antes de ler o verso 9, irmãos, eu preciso fazer algumas considerações sobre a segunda carta de Paulo ao jovem Timóteo. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar que Timóteo era o pupilo do apóstolo Paulo, ou aquele a quem Paulo tinha muita estima, o amava. Timóteo também era pastor. E ele se encontra nesta posição aqui, jovem e pastor de uma igreja, muito provavelmente na cidade de Éfeso. Paulo, quando escreve a Timóteo, está nos seus últimos dias e ele tem consciência disso. É a última carta que Paulo escreve em sua vida. E ele escreve para o seu discípulo muito amado, aquele a quem ele muito ama, aquele a quem ele tem muito carinho. Então, a carta de 2 Timóteo é uma carta encharcada de amor, de sentimentos. É uma carta encharcada de reciprocidade, porque não se trata apenas de letras, mas há um apreço, há emoção, há amor. Porque o que Paulo deseja para Timóteo é que ele vá bem, é que ele conduza bem o seu ministério, é que ele vá até a reta final e cumpra a corrida cristã. Portanto, nós estamos tratando de uma carta a quem Paulo dirige a uma pessoa muito amada. Com que propósito? Com que objetivo Paulo faz isso? Ou escreve suas cartas, primeira e segunda carta, com o objetivo de instruir o jovem pastor Timóteo nas suas relações eclesiásticas, de como ele deve tratar os anciãos, de como ele deve tratar os jovens, de como ele deve conduzir a igreja, de como ele deve rebater e combater o falso evangelho.
Nós estamos falando de uma carta, irmãos, profunda, derramada com lágrimas, feita com lágrimas, amor, emoção para o jovem pastor Timóteo. No entanto, quando nós chegamos no verso 9, o verso que acabamos de ler, nós estamos na reta final, nas palavras finais, nas recomendações finais do apóstolo Paulo para o jovem pastor Timóteo. E o que é que Paulo quer imprimir no coração de Timóteo? E que de certa maneira também nos alcança, vem ao nosso encontro. Resumindo isso em uma só frase, irmãos, em uma só sentença, Paulo deseja que Timóteo não desperdice a sua vida. Essa é a tônica, esse é o desejo e o sentimento que toma o coração do apóstolo Paulo e faz com que ele derrame tintas sobre a carta e faça algumas recomendações. A pergunta que nós devemos fazer ao texto é: como, Emanuel? De que maneira eu não desperdiço a minha vida? De que maneira Paulo expressa esta verdade de que Timóteo não deveria desprezar ou desperdiçar a sua vida? E aqui eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, pelo menos 3 razões. 3 razões de como um cristão, ele não desperdiça a sua vida. A primeira razão se encontra nos versos 9 e 10. Leia comigo, verso 9. Procure vir logo ao meu encontro. Então Paulo aqui fala no verso 9 acerca da brevidade e do seu desejo para ver e para estar com o seu pupilo, ou o pastor Timóteo, porque ele sabe que em breve a sua vida será derramada como libação, ele irá morrer. Ele tem isso em mente. E diante deste cenário, diante da brevidade de sua vida, ou melhor dizendo, da aproximação de sua morte, ele deseja que Timóteo venha rápido. Só que, ao mesmo tempo que ele expressa esse desejo que Timóteo venha rápido, ele vai trazer agora o exemplo de algumas pessoas. E aqui vem, irmãos, a primeira lição de como nós podemos viver sem desperdiçar a nossa vida. E a primeira razão é não amando o mundo. Se você quiser anotar esta afirmação aí, de como um cristão ele não desperdiça a sua vida, a primeira é não amando o mundo. Pois perceba comigo que o que ele diz no verso de número 10. Olhe comigo agora o que o apóstolo fala. Pois Demas, preste atenção nesse nome, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. A pergunta é, Emanuel, quem é Demas? Quem é este homem que Paulo fala dele? E quando fala, diz que ele amou o mundo e o abandonou. Demas nada mais era do que um companheiro de viagem do apóstolo Paulo.
um cooperador que junto ao apóstolo lutavam e pregavam o evangelho. Por 3 vezes o nome de Demas aparece nas Escrituras. Uma em Colossenses capítulo 4, verso 14. Outra em Filemon, no verso 24. Filemon só tem um capítulo. E a outra menção que é feita a Demas está aqui, o qual acabamos de ler, verso de número 10. Das 2 vezes em Colossenses e em Filemon, quando aparece o nome Demas, irmãos, ele sempre aparece ao lado de Lucas, o médico querido, o qual também aparece aqui. Só que das outras vezes, tanto em Colossenses quanto em Filemon, Demas aparece como cooperador da obra. Aquele que está ali para ajudar, para conduzir, para pregoar o evangelho. Só que aqui nós temos a triste notícia de que Demas amou o mundo e abandonou o apóstolo Paulo, como consequentemente ele também abandonou o Senhor. Muito provavelmente, por Demas ser alguém do círculo ali do apóstolo Paulo, ele era um homem modelo, a quem as pessoas certamente admiravam, respeitavam, queriam estar perto dele, afinal ele era amigo do apóstolo Paulo. Só que ele aqui abandona o apóstolo Paulo. Como também, muito provavelmente, irmãos, ele tenha abandonado o Senhor, porque o texto nos diz que ele amou este mundo. Mas o que teria acontecido com Demas? Como ele passou de seguidor de Cristo, companheiro íntimo de Paulo, disposto a arriscar tudo pelo evangelho, a desertor, àquele que abandonou o barco, àquele que pendurou as suas chuteiras. Demas não passou de discípulo a desertor, irmãos. E com desertor, explico, eu me refiro àquele que abandona. Ele não passou de discípulo a desertor, ou aquele que abandona o barco da noite para o dia. O enfraquecimento dele, muito provavelmente, se deu de maneira gradual, processual. Se deu, pois como diz o texto, porque ele amou o mundo. E amar o mundo, irmãos, se dá de maneira processual, de maneira paulatina. A verdade é que todos nós, você que me escuta, eu que vos falo, todos nós conhecemos um Demas, ou muito provavelmente, você que me escuta pode ser um Demas. Eu também corro o perigo de ser também um Demas. Como assim, Emanuel? O que é que você está querendo dizer com isso? Que eu posso ser um Demas? Ou eu sou um Demas? Quem não conhece alguém, irmãos, que certo dia brilhou como Demas, foi cooperador da obra do Senhor, que ajudou um pastor, que trabalhou na frente de missões, que prestou serviço aos departamentos da igreja, e que de repente, ou pouco a pouco, a sua fé foi sendo minada, a sua fé foi desvanecendo e caiu gravemente em pecado.
E as pessoas, ao observarem isto, perguntam o que aconteceu. O que foi que aconteceu com Ciclano? O que foi que aconteceu com Beltrano? Às vezes passamos tempo sem ver uma pessoa e quando a vemos, tomamos aquele susto. Como assim? Por que isso? Por que aquilo? Meu Deus, essa pessoa que me inspirou certo dia, que me trouxe palavras verdadeiras do Evangelho, mas hoje está vivendo na sarjeta, voltou às velhas práticas, desistiu da caminhada, abandonou o barco. Sabe qual é o problema, irmãos? Ou sabe onde mora o problema? O problema é que muitas das vezes nós ignoramos os sinais. Nós ignoramos os sintomas do mundanismo. E aqui deixa eu definir o que eu entendo por mundanismo, irmãos. Ou o que é mundanismo. Para isto, o apóstolo João, em uma de suas cartas, a primeira carta dele, ele nos exorta dizendo que não amem o mundo, nem o que nele há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos. Concupiscência significa desejo, desejo dos olhos. O desejo ou a concupiscência da carne. E a ostentação dos bens. E isto não provém do Pai, mas do mundo. Dito em outras palavras, o mundanismo, irmãos, é nós amarmos tudo aquilo que Deus abomina. Tudo aquilo que mina ou que tira o nosso desejo por Deus, que somos atraídos pelo olhar. Lembre, por exemplo, de Eva, lá no Éden. O texto lá em Gênesis vai nos dizer que ela, sendo atraída, ela sendo fisgada pelo olhar, irmãos. Então, o mundanismo não é você, preste atenção. O mundanismo não é eu apenas estar numa esquina, porque aí eu estou conversando com pessoas que não são cristãs. Isso não é mundanismo, irmãos. Alguém que é taxado pelo outro, e o outro está desviado porque está ali conversando com pessoas que não são cristãs. Calma. Jesus esteve inúmeras vezes conversando com pessoas que aparentemente, ou pela sociedade, aquelas pessoas eram recriminadas. Lucas 15. A gente já viu isso. Jesus se relacionando com pecadores, com publicanos, entre outras passagens. Jesus se relacionando, conversando com prostitutas. Salmo de número 1 não se aplica a esse contexto. Calma, irmãos. Como o mundanismo pode nos afetar, Emanuel? E de que maneira isso é revelado a nós? E aqui, irmãos, eu quero refletir com vocês ainda mais sobre o mundanismo, ou sobre os efeitos dele no nosso coração. Porque as pessoas podem frequentar a igreja. Escute. As pessoas podem cantar cânticos em louvor, em adoração, em uníssono com toda a igreja aos domingos, seja na CIB, seja em qualquer igreja. Elas podem aparentemente prestar atenção ao sermão. Do lado de fora, ela cumpre suas obrigações. Aparentemente, nós olhamos para ela, está tudo perfeito, ela pertence ao povo de Deus.
Mas não se enganem. Do lado de dentro, do lado do seu coração, esta pessoa está se afastando. Ela vai à igreja, mas ela não sente prazer. Ela vai como que estivesse indo por obrigação, como que para bater o cartão, porque se ela não for, as pessoas vão taxá-la de desviadas. Só que ela já está desviada dentro de si. Elas cantam hinos, mas não sentem emoção por Deus. Elas louvam, elas até concordam com o que o pastor diz, mas da boca para fora, mas por dentro o seu coração está morto. Ela não canta, não saem mais lágrimas dos seus olhos. Ela não se emociona mais com a beleza do culto em estar diante de Deus, do Todo-Poderoso. Ela ouve o sermão, ela ouve o pastor pregando, mas ela não sente convicção. Ela está morta dentro de si. Eu acredito que uma boa ilustração, irmãos, que abarca esta verdade, se encontra em Ezequiel, capítulo de número 37. Você não precisa abrir. Quando ele tem a visão dada por Deus de um vale de ossos secos. Ezequiel é o profeta do cativeiro babilônico. Aquela metáfora que Deus usa, aquela visão que Deus usa dos ossos secos, sequíssimos, representava a nação de Israel. Eles estavam mortos espiritualmente. Escute, para Deus, eles estavam mortos, porque Deus conhecia o íntimo e o coração daquelas pessoas. Muito embora eles prestassem serviço à Babilônia, eles tinham relações com seus familiares, com as pessoas, mas a sua vida espiritual estava sendo comparada a um morto. Até que o Senhor olhou para o profeta e disse: profetiza, Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. E aí o profeta profetizou, e aqueles ossos sequíssimos vieram a ter vida, mas só teve vida por conta da palavra do Senhor que saiu da boca do profeta Ezequiel. Concluindo este primeiro ponto, irmãos, o que eu quero dizer é que o amor pelo mundo começa dentro da alma. E este amor pelo mundo, que começa de maneira sorrateira, de maneira minuciosa e paulatina, ele vai minando a nossa fé até fazer com que nós morramos literalmente para Deus. Demas, aquele que havia começado como cooperador e amigo do apóstolo Paulo, nos dias finais da vida do apóstolo Paulo, porque Paulo está preso em Roma, Demas o abandona. No momento em que Paulo mais precisa de encorajamento, pois ele vive um momento de solidão. Ele, no caso Demas, desiste, não só de Paulo, mas pelo fato de ter amado o mundo, ele também desiste do Senhor. Então a primeira razão, irmãos, para que nós combatamos esse desperdício da nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é não amar o mundo. A segunda razão que nós podemos
ter em mente, para que não desperdicemos a nossa vida, está nos versos de número 11 e 12. E qual é, Manuel, a segunda razão? Fazendo grandes amigos, ou fazendo verdadeiros amigos, fazendo amizades sinceras, construindo amizades sinceras. E construir amizades sinceras não é da noite para o dia. Todos estes personagens, por exemplo, só nestes versos que eu falei para vocês, do verso 9 ao verso de número 13, Paulo vai citar o nome de Crescente, Tíquico, Tito, Lucas, Timóteo, a quem ele está escrevendo, João Marcos e Carpo. Percebam quantas pessoas não aparecem na fala de Paulo, do apóstolo Paulo, e que estiveram com ele. Estas amizades não foram construídas da noite para o dia. Certa vez a minha sogra me disse: você quer conhecer uma pessoa, Emanuel? Coma 1 quilo de sal com ela. Em outras palavras, irmãos, dê tempo. Comer 1 quilo de sal é chão. Vai custar muito. E Paulo constrói grandes amizades na sua caminhada. É tanto que de todos estes que eu acabei de citar, apenas um, que foi Demas, é relatado aqui como aquele que abandona o apóstolo. Os demais não. Pois diz o verso de número 11, ou no final do verso 10, como acabamos de ler, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Lucas está com ele em Roma, pois Paulo se encontra preso. Traga Marcos com você. Este Marcos aqui é aquele que escreve o Evangelho de Marcos, que também é conhecido como João Marcos, o sobrinho de Barnabé, aquele a quem Paulo briga com Barnabé, e que há uma desavença entre Barnabé, porque Paulo não queria levar João Marcos em uma de suas viagens. Mas aqui a gente percebe que Paulo já havia restabelecido a sua comunhão, é tanto que ele deseja que Marcos venha, irmãos. Percebam o amor de Paulo agora por João Marcos. Paulo não guardou remorso e não perdoou, não sentiu, não deixou com que aquela desavença desconstruísse uma amizade, mas aqui João Marcos vem novamente, ou ele pede para que Timóteo traga Marcos. Então traga Marcos com você, porque ele me é útil. Estou lendo o verso 11, para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso, talvez pelo fato de Timóteo estar indo ao encontro de Paulo em Roma. Talvez por essa razão Tíquico tenha que ir a Éfeso para cuidar da igreja, enquanto Timóteo se ausenta e vai para Roma. Verso 13, ele vai citar agora Carpo. Quando você vier, traga a capa que eu deixei na casa de Carpo. Então, quantas amizades Paulo não construiu ao longo de sua caminhada, e amizades verdadeiras, de tal maneira que ele pode citar aqui nos últimos dias de sua vida, como pessoas que tiveram ao seu lado, auxiliando e continuam auxiliando na obra, de maneira que elas são enviadas para determinados lugares para dar continuidade ao trabalho e propagação do Evangelho. Você tem parado para pensar sobre isto, irmãos? Construído grandes amigos?
As pessoas, quando se aproximam de você, você as enxerga como oportunidades dadas por Deus para construir grandes pavimentos para você e ela poderem caminhar juntos. Ou quando as pessoas se aproximam de você, você tem a grande habilidade de destruir as amizades. Da mesma maneira que você tem facilidade de fazer com que as pessoas se aproximem de você, você tem facilidade de destruir essas amizades. E constantemente se vê sozinho. Não é esse o caso do apóstolo Paulo. Ele se vê só porque ele está preso. Mas ele está preso não foi por uma questão de negligência sua, mas ele está preso por conta do evangelho. Ele está morrendo por conta do evangelho. Pela bandeira que ele levanta, o amor dele a Cristo. Use, meus irmãos, as oportunidades que Deus tem te dado com pessoas próximas para construir grandes amizades. Encoraje as pessoas ao invés de você apenas querer destruir, querer anular, querer comentar, fazer comentários sorrateiros, comentários injustos, calúnias contra as outras pessoas. Aproveite as pessoas que Deus tem colocado perto de você. Meu irmão, se eu não posso alcançar determinados jovens da igreja, mas que você sabe que eles precisam ser alcançados, nos ajude. Se você sabe que o pastor Valone não consegue chegar a tais pessoas, mas você sabe que elas têm necessidade, seja um sirineu, meu irmão. Seja alguém que segura a cruz dele ou dela, para que ela possa ter alívio na caminhada cristã e juntos, chorando, possamos aliviar a dor do outro. A caminhada cristã, como já bem falei, ela não se dá sozinha. Você não vai subir para Jerusalém Celestial sozinho. São pessoas. A visão de Apocalipse que João tem são diversas pessoas adorando ao Cordeiro. Grandes amigos precisamos fazer antes de você querer, meu irmão, denigrir a imagem do outro, falar mal do outro. Queira estender a sua mão para ajudar. E antes de você querer criticar, sonde o seu coração. Pois muitas das vezes quando criticamos o outro, revelamos muito mais de nós mesmos do que do outro. Porque quando criticamos o outro, muitas das vezes, revela a inveja instaurada no nosso coração. De não ser o que o outro é, de não ter o que o outro tem. Portanto, ajude mais o outro. Foi isso que Cristo fez conosco. Ele nos tornou amigos de Deus através da sua morte, através do seu sacrifício. Abraão é considerado amigo de Deus. A amizade é um tema presente na Escritura. Davi fez um grande amigo, Jonatas. Sejamos mais amigos. Não, Emanuel, mas eu sinto dificuldade. Se você sente dificuldade, ore, meu irmão. Peça a Deus cura e libertação. Que Deus, o Pai bondoso, é generoso e dá. Essa é a verdadeira libertação, irmãos, que nós precisamos ter para que façamos grandes amigos. Pois é isso que Paulo faz. Ele elenca grandes pessoas que tiveram ao longo de sua vida na caminhada cristã. Por fim, o tempo corre, né, irmãos? Uma terceira lição que nós podemos levar para a nossa vida, a fim de que não desperdicemos a nossa vida, é
conhecendo a Deus. Observe comigo o verso de número 13. Quando ele diz aqui para Timóteo o seguinte: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade. E olha o que ele diz: e os meus livros, em especial os pergaminhos. Paulo, ele tinha todo o motivo do mundo para estar triste. Escute o que eu vou lhe dizer. Para estar derramando lágrimas. Para expressar ingratidão a Deus por tudo o que ele havia prestado ou feito à causa do Evangelho. Mas não é isso que nós vemos a partir do verso que acabamos de ler, o verso 13. Ele está no final do seu chamado, final de carreira, final de vida. Paulo está na sua aposentadoria. E o que é que ele faz? Não esqueça, Timóteo, de passar na casa de Carpo, de trazer a minha capa, porque muito provavelmente onde ele estava, no calabouço, fizesse muito frio e ele precisava se aquecer. Mas traga também os meus livros. Os livros, como já disse um certo teólogo, são professores ausentes. Dito em outras palavras, irmãos, Paulo deseja passar os últimos dias de sua vida aprendendo acerca de Deus. É assim que você quer conduzir toda a sua vida? É assim que você quer lutar e se defender do mundanismo? Está aqui, irmãos. Siga aprendendo ou conhecendo a Deus. Para concluir a nossa mensagem, eu gostaria de ler uma fala do pastor batista Charles Spurgeon, pastor do século XIX, um pastor batista. E ele foi um grande pastor, tanto que ele recebe o título, de Príncipe dos Pregadores. Príncipe dos Pregadores. Só que ele, embora seja muito conhecido pelas suas pregações, de maneira que ele receba esse título, Príncipe dos Pregadores, há uma outra nuance da vida dele que, por vezes, é esquecida, que é o Spurgeon Mestre. Ele cria uma escola, a escola para pastores. E em uma de suas aulas, em uma de suas palestras, ele fala o seguinte: companheiros de armas. Porque ele sabia que estava diante de um público de pastores que estavam sendo convocados para uma luta, e era uma luta espiritual. Companheiro de armas. Somos poucos e temos uma luta acirrada. E temos uma luta acirrada em perspectiva. Portanto, é necessário que cada um produza o máximo e se esforce até o limite da sua resistência. É necessário que vocês sejam a elite da igreja e mais ainda do universo inteiro, pois nossa era exige os tais. Portanto, estou especialmente interessado em que sejam os que avançam e não desistem. É preciso que tenham feito progresso nas aptidões pessoais e estejam crescendo nos dons e na graça, em capacidade para a obra de Deus e em semelhança à imagem de Jesus. Em outras palavras,
O que Spurgeon está querendo dos seus discípulos é que eles cresçam, que eles prossigam, que eles tenham algumas preocupações em suas vidas, e uma delas é: avante, companheiros. Não desperdicem um momento de suas vidas sequer. Lutem pela causa do Evangelho. E é isso, irmãos, que o apóstolo Paulo espera do seu grande pupilo Timóteo, que ele não desperdice a sua vida como Demas, mas que Timóteo olhe para Paulo e veja em Paulo o exemplo de alguém que lutou até o último instante de sua vida sem desperdiçar um momento sequer. Então que Deus nos ajude e que nós também possamos prosseguir rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos orar, encerrar orando pela vida do Elson, né, que pede oração, pelo irmão que está internado, né? E mais uma vez eu peço a ajuda de todos aqueles que puderem ajudar a nossa irmã Rosenilda comprando uma rifa, comprando um boleto, né? Comprando um ingresso, enfim. Ou até mesmo ajudando aqueles que puderem, se tiverem condições, ajudando em algo, entrando em contato com ela, para que ela possa honrar, né, o seu compromisso. Então vamos orar, irmãos. Amanhã nós estaremos com o pastor Valone. Ontem ele esteve trabalhando o texto de Abacuque, né, capítulo 3, aquela oração fantástica. E amanhã estaremos novamente com ele, continuemos orando, né, pela vida dele. Peço também oração por mim, pela minha vida, pela minha família, e que a gente continue orando, irmãos, uns pelos outros. E só para finalizar, não desperdice a sua vida. E aí a gente não desperdiça a nossa vida de 3 formas, pelo menos aqui olhando para esse texto: não amando o mundo, fazendo grandes amigos na caminhada cristã e conhecendo a Deus. Que Deus nos abençoe e oremos a Ele. Pai bondoso, Deus eterno, queremos te agradecer pela palavra de hoje, onde o Senhor nos exorta a não desperdiçar a nossa vida, mas tomarmos alguns cuidados, e dentre eles, a gente precisa blindar o nosso coração para que não venhamos amar mais ao mundo do que a Ti, como também fazermos grandes amigos, companheiros de fé, pessoas que possam nos levar para mais perto de Ti, também, Senhor, conhecendo a Ti, conhecendo a Tua palavra. Pai, queremos te agradecer por esta noite, por mais um encontro. Eu quero te apresentar a vida do irmão do Elson, que a sua saúde venha a ser restabelecida para a glória do Teu santo nome. E os demais irmãos, Senhor, que aqui estão conosco. Também pela vida da Rosenilda, que venha dar certo esta feijoada e ela possa honrar o seu compromisso, no nome de Jesus. Amém. Então que Deus nos abençoe, irmãos, e até amanhã com o pastor Valon. Amém.